Vamos lá. Núcleo do tipo. Qual é o verbo da conduta criminosa? A ação típica aqui, o verbo, é perseguir. O que significa? No contexto de perseguir, de ir ao encalço de alguém, de vigiar a rotina de alguém, de seguir alguém, tá? Importunar alguém. Esse é o sentido. Veja, o crime, o tipo penal, tem um único verbo. Nós temos algumas formas de conduta, mas o núcleo é um só, é perseguir. O que a lei diz? Essa conduta deve ser praticada contra alguém. Contra alguém. Então é perseguir alguém, uma pessoa física. Qual é o sentido aqui? A conduta deve ser praticada contra uma pessoa determinada. Ou, no máximo, contra algumas pessoas determinadas. Então essa perseguição não é genérica, não é abstrata, é uma perseguição contra uma pessoa determinada. Ou contra pessoas determinadas, os membros de uma mesma família, por exemplo. O que mais a lei fala? Essa perseguição deve ser reiterada. Reiterada. Isso aqui revela a habitualidade do crime, que nós estamos diante de um crime habitual. Crime habitual é aquele cuja consumação depende de uma reiteração de atos, né? Indicativos de um modo de vida do agente, um modo de vida de perseguir uma determinada pessoa. Ele faz dessa perseguição algo frequente na vida dele. Significa o seguinte, não basta um único ato de perseguição, não vai caracterizar esse crime. Essa perseguição tem que ser sistemática, repetida, reiterada. E aí você me pergunta, Kleber, existe um número mínimo de atos para caracterizar essa perseguição? Não, não, não. Não existe um número mínimo de atos. Isso vai ter que ser apurado com razoabilidade no caso concreto. Tá? O que a gente sabe, um ato apenas não basta. Quantos atos? 2, 3, 4, 5, 10? Vai depender do caso concreto, levando em conta a natureza do ato e a intensidade desse ato. A intensidade desse ato. Tá bom? A gente já volta a falar disso. Essa perseguição contra alguém reiterada pode ser efetuada por qualquer meio. Então, estamos diante de um crime de forma livre. Crime de forma livre é aquele que admite qualquer meio de execução. Primeiro destaque aqui, essa perseguição pode ser presencial ou remota. Ou remota, tudo bem? A perseguição, então, pode ser presencial, na presença da vítima, ou remota, à distância. Ela pode ser praticada ainda por escrito. Grande exemplo aqui, cartas, bilhetes. Pode ser praticada verbalmente. Ligações telefônicas reiteradas, constantes, gritos na via pública quando a pessoa passa. Tá? Pode ser praticada inclusive com gestos. Por gestos. Que gestos? Imagina, mandar presentes não solicitados e não desejados pela vítima com frequência. Imagina, a pessoa todo dia chega no trabalho e tem lá uma caixa de chocolates, um buquê de flores. Ah, que bonito, bonito uma vez, se a pessoa quer receber, né? Mas vira algo obsessivo, algo intimidador. Olha, eu tô te vigiando, eu quero você de qualquer jeito. Eu não abro mão disso. Assistiu aquela série da Netflix, né? You. É a conduta típica de um stalker agindo, né? O que ele faz para satisfazer o desejo obsessivo que ele apresenta frente a alguma pessoa, né? Então, por gestos, mandar presentes, mandar flores, esperar a vítima na saída do trabalho, na saída da escola, esperá-la no caminho de casa, são gestos que vão mostrando essa intimidação obsessiva. Agora, sobretudo, né, a perseguição pode ser praticada por meios tecnológicos. Claro que pode, né? Claro que pode. Esse é o meio mais frequente. Se a gente pegar o projeto de lei que resultou nessa lei
14.132 de 2021, a senadora Leila Barros, que foi a relatora desse projeto de lei, ela fala, nós precisamos fazer algo para coibir esse crescente avanço de perseguição, de intimidação nos computadores, redes sociais, então e-mails, publicação em sites, divulgação de mensagens, tudo isso pelos meios tecnológicos. Tá? Essa perseguição de alguém, reiterada e por qualquer meio, tem como finalidade, primeiro, diz a lei, ameaçar a integridade física ou psicológica da vítima. Ameaçar a integridade física ou psicológica da vítima. Vem cá, o agente quer aqui intimidar a vítima, quer ter o controle da vida dela. Então, olha, ele vai dominar psicologicamente essa vítima. A vítima está ali sendo perseguida, é que ela começa a sentir medo, ela começa a ser abalada psicologicamente. Ela não quer ir mais ir para o trabalho. O jovem, o adolescente, não quer mais ir para a escola porque tem medo de quem o persegue. Segunda hipótese, restringir a capacidade de locomoção da vítima. A pessoa não quer mais, aquele exemplo, sair na hora do almoço, porque ela sabe que vai ser abordada pelo colega de trabalho, que está incomodando, que está importunando a vida dela. A pessoa não quer mais sair de casa, porque sabe que vai ser perseguida na quadra do condomínio, na rua, no clube, não quer mais frequentar aquele lugar. Está aí, restringir a capacidade de locomoção da vítima. E a forma mais abrangente, ou de qualquer forma, o agente visa invadir ou perturbar a esfera de privacidade da vítima. Está aí. Retirar a privacidade da vítima, a vítima não tem mais controle da sua intimidade. Né? A vida dela, que ela quer guardar para ela, passa a ser exposta. A gente vê essa, olha, vamos divulgar essa imagem da pessoa fazendo uma corrida sem camisa, ou então a moça com decote, para que, vamos tirar essa imagem de que ela é certinha, de que ela é comportada, de que o rapaz ali é todo de terninho e gravata, mas não, olha, estava ali tomando uma, meio bêbado, olha a imagem dele sendo divulgada, é para abalar a privacidade da pessoa, tá? Aquela coisa, a vida privada é um direito fundamental, a pessoa quer guardar para ela, não quer essa exposição, mas a pessoa expõe, para quê? Muitas vezes visando ridicularizar a pessoa, abalar o lado psicológico dela, enfim. Essa conduta de perseguição normalmente é praticada por ação. Por ação. Mas nada impede que seja praticada por omissão. Pela chamada omissão penalmente irrelevante. Quando aqui, hein? Aí nós temos que observar o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Quando a pessoa tinha o dever de agir para evitar o resultado, podia agir para evitar o resultado, mas dolosamente se omitiu. Vamos pegar um exemplo aqui, que infelizmente acontece. Imagina que o pai de um adolescente que está se preparando para um vestibular, por exemplo, ele sabe que o filho está sendo perseguido no condomínio em que ele mora, está sendo importunado, está sendo stalkeado por uma ou por mais pessoas, que esse menino não quer sair de casa porque tem medo de ser incomodado por determinadas pessoas. E o pai, que tem o dever legal de agir para zelar pela formação daquele adolescente, dolosamente se omite. Porque para ele é bom, olha, meu filho estando em casa, nem que abale um pouco ele psicologicamente, ele vai estudar um pouco mais. Ele não vai estar na rua, vai estar livre de má influência, de drogas, de álcool, enfim, deixa ele quietinho estudando que é melhor. O pai responde pelo crime, pela omissão penalmente relevante dele. E a figura, hein? Essa figura tão comum, né? O chamado cyberstalking. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Tá? Vai ser a perseguição efetuada no ambiente informático. Pelo meio informático. Veja, o que a gente dizia? O crime de perseguição, ele pode ser praticado por qualquer meio, não necessariamente no ambiente virtual. Mas quando praticado no ambiente virtual, no mundo computacional, por assim dizer, ele vai receber esse nome de cyberstalking. Aqui, nós vamos ter um crime informático impróprio. Por que um crime informático impróprio? Um crime informático impróprio porque não é um crime praticado exclusivamente por meio do computador. Tá bom?
É a forma mais frequente nos dias atuais e cada vez mais crescente, vai continuar crescendo. Esse cyberstalking aqui, o agente vai responder pelo 147A do Código Penal, mas nada impede que ele responda também por outros crimes em concurso. Por exemplo, pelo 216B. Pelo 216B, o registro não autorizado da intimidade sexual, né? Aquela típico caso da vingança pornô, que tanto abala, né, quem sofre com isso. Imagina, o sujeito vai perseguir a vítima para conseguir imagens da vida privada dela, da intimidade, cena de nudez, cena de sexo, e depois, além de conseguir isso, de abalar a privacidade dela, ele divulga isso. Ele divulga. Vai responder pelos dois crimes, pelo 147A e pelo 216B. O que pode acontecer também? Do agente responder pelo crime do 154A. Lembra daquela lei Carolina Dickmann? A invasão de dispositivo informático, isso vai acontecer no chamado hacking, né? Atividade de hacker aí. A atividade do hacker. O camarada faz o quê? Além de perseguir a vítima, ele invade um dispositivo informático dela para obter registros confidenciais dela. Vai responder pelos dois crimes. É possível que aconteça aquela figura que nos Estados Unidos se chama de doxing também. O que é isso? É a exposição de imagens, não de nudez, não de conteúdo sexual, porque vai ser a vingança pornô, né? Vai ser o 216B do Código Penal. A figura do doxing. O sujeito, imagina, persegue a vítima, obtém imagens dela, obtém filmagens e expõe isso em sites, em blogs, em redes sociais, não para expor a intimidade sexual da vítima, aqui não se trata de intimidade sexual, mas para abalar a honra dela, para menosprezá-la, para humilhá-la perante ela mesma ou perante outras pessoas. Ele vai responder também pelo crime de calúnia, pelo crime de injúria, pelo crime de difamação correspondente. Tá bom? Outro ponto que se coloca, que muito se debate aqui, o spam. Aquela coisa, eu recebo spam o dia inteiro. Aí o spam pode caracterizar o crime de perseguição? O spam, né? O que significa essa palavra spam? Isso aqui é um acrônimo, né, de uma expressão em inglês chamado sending and posting advertisement. Mas, ó, S-P-A-M. Mandar, postar mensagens massivas, né, de propaganda, de advertência em geral. Tem gente que usa também isso aqui numa linguagem informal. Stupid, pointless, annoying messages. Mensagem irritante, mensagem ridícula, mensagem totalmente impertinente, inadequada, né? O spam pode caracterizar esse crime do artigo 147A? Em princípio, não. Por quê? Porque no artigo 147A, a conduta deve ser praticada contra alguém. Lembra? Contra uma pessoa determinada ou contra pessoas determinadas. Então, o camarada no spam, ele vai postar propaganda em geral, ou então um conteúdo malicioso mesmo, um vírus, uma tentativa de um vírus, para a multidão, para a massa, né, como o próprio nome diz, né, o M de massa. Então ele joga essa mensagem para milhares de pessoas indeterminadas. Não vai ter o crime do artigo 147A. Agora, é possível que o spam caracterize esse crime quando essa conduta foi praticada contra uma pessoa determinada. Ou contra pessoas determinadas. Imagina, eu falo assim, olha, eu vou fazer propaganda de tal coisa, de um terreno, que eu quero vender para o Jorge aqui, ó, que está filmando a gente o tempo todo.
3 vezes por dia eu vou mandar mensagem para ele, durante 2 meses. Todo dia eu vou encher a caixa de e-mail dele com minhas propagandas. Só para ele. Por quê? Porque eu quero incomodar a privacidade dele. Imagina, toda hora ele abre e-mail, tem lá 300 mensagens. Fica apagando aquilo, ele bloqueia, eu crio uma outra conta, eu fico mandando para ele o dia inteiro. O que acontece? Aí sim, aí nós podemos ter sim. Se isso for reiterado contra pessoa determinada ou pessoas determinadas, podemos sim ter esse crime do artigo 147A. Tá bom? Vamos parar por aqui, eu já volto.